vida eterna. Tá? Todos os homens, agora presta atenção, todos os homens desfrutam da vida natural, da vida bios, aqui e agora. Mas nem todos possuem a vida de Deus, a vida eterna, a vida Zoe. Jeremias quanto? 23. Tá? Capítulo inteiro lá. 20 e poucos versículos, 30 e poucos versículos. Então, tá? É dessa forma que eu vou avaliar se eu estou na verdade ou não. Se o caminho que eu estou seguindo é o caminho que me dá segurança. O crente precisa sentir segurança. Não adianta entrar no local e olhar e falar assim: gente, eu tenho sérias, grandes dúvidas se eu estou no local certo. Não pode. Ele precisa sentir segurança. E para sentir essa segurança, Jesus acalmou o coração do filho e falou assim: ó, Felipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Ou seja, mais ou menos assim, ó, você ficou comigo todo esse tempo, fica tranquilo. Eu garanto para você que você está no caminho certo. E aí agora é conosco, certo? Porque Jesus já fez o que tinha que fazer. Quem tem agora que não descobrir, porque ele já apontou para nós, mas permanecer nesse caminho é eu e vocês. Tá? A vida de Deus em nós só é possível através de Jesus. Como vida, Jesus garante a seus seguidores algo que a vida física do homem não pode transmitir. Como, por exemplo, a verdadeira vida tem origem em Cristo, né? João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 5,21. Esta vida é dada a quem Ele quer, pois assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Sem querer, eu peguei aqui um versículo de predestinação, tá? Sem querer, não é nem... Para recebê-la, o homem precisa receber a Cristo, João 5,40. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então veja que a vida que Cristo ofereceu para nós lá 2000 anos atrás, e que ela ainda está valendo para nós, enquanto Ele não retornar, enquanto Ele não voltar, ela é isso, a vida estava nele, Ele dá a quem Ele quer, e para receber o homem precisa receber a Cristo. Para ter direito à vida Zoe, o homem precisa reconhecer Cristo como o único que pode conceder isso a Ele. Tá? Então vimos como Jesus se apresentou, sendo o caminho e direção segura rumo ao céu, sendo a verdade absoluta e sendo a vida e vida abundante, porque a vida eterna é abundante, é para sempre, é eterna. Tá? Conceito de fé em obras em Paulo e Tiago. Com certeza, você já deve ter ouvido alguém falar assim: a fé sem obras é morta. Então, o crente, a fé sem obras ela é morta. O crente precisa, se ele não fizer obras, ele não vai ser salvo. Há igrejas que pregam que sem obras o crente não pode ser cristão, né? Não pode ser salvo. Por exemplo, a igreja católica prega que precisa de obras para ser salvo. Algumas outras igrejas, sem querer às vezes, sabe, sem intenção, sem entendimento, sem conhecimento, colocam um peso, um jugo desigual na vida do cristão, dizendo para ele: ó, você é cristão, você tem que fazer obras, porque se você não fazer obras, você não vai ser salvo. Por quê? Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então vamos entender esses dois textos, porque algumas pessoas dizem que a Bíblia se contradiz nesses dois textos, mas nós vamos ver que não. A Bíblia é perfeita. Acabei de falar para os irmãos que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Como é que eu vou agora dizer para os irmãos que há contradição entre esses dois textos? Seria incoerência minha, tá? Então vamos lá. Tiago diz assim, Tiago 2,24: porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Vede então, ele está afirmando, tá? Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Por que é importante isso aqui, irmão? Porque nós estamos falando de salvação. Veja que Tiago ele usa o termo justificado, porque nós já aprendemos aqui o que é ser justificado, tá? E Paulo vai dizer o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3,28. Então um está dizendo que o homem não é justificado só pela fé, mas pelas obras.
E outro está dizendo que o homem é justificado pela fé sem as obras. Como nós vamos resolver essa questão? Será que as passagens bíblicas se contradizem? Como resolver essa questão? Veja que tanto Paulo em Romanos, quanto Tiago, na sua epístola, eles vão usar Abraão como para comprovar os seus conceitos. Os dois vão usar Abraão, tá? A primeira coisa. Aí vem aquilo que eu sempre falo para os irmãos. Quando você for fazer um sermão, uma pregação, um estudo bíblico, uma meditação, seja o que for, pergunta para o texto. Faça algumas perguntas para o texto. Não é loucura não, tá? No nosso curso médio tem a matéria homilética, que é como preparar sermão, tá? Se nós tivermos aqui o curso médio, se preparem, porque o curso médio o negócio fica mais estreito. Tem prova aqui, ó. 15 minutos cada irmão vir pregar aqui, ó. Tem que ver na prática, preparar um sermão, quero ver aqui pregar. 15 minutos, tá? Mas vamos deixar a homilética para depois. Então, na homilética, a gente aprende alguns conceitos, algumas regras para interpretar o texto. Por exemplo, eu preciso perguntar para o texto: quem escreveu? O que escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Tá? Essas perguntas vão me auxiliar a entender, a interpretar o texto, tá? Porque os autores bíblicos, eles escreveram com propósito, para alguém, tá? Devido a uma necessidade. Você pega, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ali a igreja de Corinto, que era uma igreja abençoada, mas tinha um monte de problema, não é isso? Paulo escreve para resolver aqueles problemas, tá? Então é muito importante que quando eu for analisar esses dois textos, eu faça essas perguntinhas. Obrigado, Márcia. Eu faço essas perguntinhas. Para quem Tiago está escrevendo? Quando ele escreveu? Por que ele escreveu? Para quem ele escreveu? Para Paulo, eu faço as menos perguntinhas. Para quem Paulo escreveu? Por que ele escreveu? Quando ele escreveu? Qual o motivo dele ter escrito esse texto? Tá? Por quê? Porque quando eu faço isso, eu descubro que Paulo e Tiago estão tratando com ouvintes diferentes em contextos diferentes. E aí pronto, acaba a dúvida. Tá? Paulo está combatendo a heresia dos judaizantes. Nunca se esqueça, irmãos, no início da igreja, a igreja primitiva, ela era composta, na sua maioria, por judeus. Judeus que se converteram ao cristianismo. Depois, começa com o apóstolo Paulo, é que a igreja começa a trazer os gentios, aqueles que eram os gregos, de outras nações. Mas no princípio, a igreja era em sua maioria judaizantes. Não é isso que nós vemos lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio, quando Paulo volta da primeira viagem, ele volta todo feliz. Eu estive em Filipos e lá eu estabeleci uma igreja. Depois eu passei por Colossos e lá também foi recebido, a palavra foi bem recebida, vários irmãos aceitavam a Cristo. E Paulo ia pregar onde primeiro? Qual o primeiro? Ele chegava numa cidade, ele ia onde primeiro? Sinagoga. Nas sinagogas. Ele ia pregar na sinagoga. Aí o que acontece? Aí quando Paulo chega todo feliz, passando o seu relatório para o Tiago, para o Pedro, para o João, lá estão lá em Jerusalém, ele chega para Paulo e fala assim: ô Paulo, ótimo, graças a Deus, esses irmãos estão fazendo a circuncisão? O Paulo fala assim: como é que é? Esses novos cristãos, eles estão se circuncidando, Paulo? E o Paulo falou: peraí, a circuncisão não ficou para trás? Por quê? Por que há essa questão? Porque a maioria dos crentes da igreja primitiva, no princípio, eram judaizantes. Então ainda não tinha saído da mente deles que eles não precisavam ir para o templo. Tinha um templo ainda, não havia sido destruído ainda. Eles achavam que não, eles achavam assim: não, a gente se reúne aqui na casa
da irmã Maria, fazemos oração aqui, é bonito, é gostoso, mas 3 horas, preciso ir para o templo. Tem a oração lá no templo judaico. Eles iam. Então havia muita questão. Então Paulo está tratando disso, desses judaizantes que estão no meio da igreja, colocando um jugo desigual, dizendo assim: beleza, nós estamos aqui na igreja, é bonito o método que vocês fazem, vocês partem o pão, dividem tudo, não há necessitado no meio de vocês, é muito bonito isso aí, mas eu quero saber da circuncisão, eu quero saber se eu preciso levar o sacrifício lá para o sacerdote, eu quero saber se eu preciso continuar fazendo o que eu fazia antes. E aí havia esse conceito, essa dificuldade assim, de obras da lei e fé. Então Paulo está tratando disso, tá? E Tiago? Tiago luta contra a ideia autossuficiente da fé morta, que consiste somente num assentimento intelectual. Se você for para qualquer lugar aí no mundo, aí na rua aí, e perguntar para um ímpio, e perguntar se ele acredita em Deus, ele vai falar que acredita. Se você perguntar para a pessoa: você quer ir para o céu? Ele vai falar assim: eu vou para o céu. É um assentimento intelectual. Céu, todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo. Dificilmente, pode ser que você encontre um louco aí, mas dificilmente alguém vai falar assim: não, eu quero ir para o inferno. Meu desejo é ir para o inferno. Dificilmente você vai achar. Dificilmente você vai achar alguém falando assim: não, eu não acredito em Deus, não, eu acredito no diabo. Não. Por quê? Porque tem dentro do ser humano, o que nós chamamos de conceito ontológico, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós, ainda que o pecado ele adulterou a nossa natureza perfeita, que Deus criou o homem, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. É como se eu olhasse para o espelho e visse a minha imagem borrada, a minha imagem embaçada, mas é a minha imagem que está lá. É a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então o homem tem dentro de si, mesmo ele estando no mais profundo estado pecador, ele sabe de Deus, porque foi Deus que colocou lá. Tá? Então, só que Tiago está lutando contra isso. Essa pessoa que fala assim: não, eu sou cristão, eu sou convertido, só da boca para fora. E Paulo vai mostrar para Tiago vai mostrar para essa pessoa que ele precisa fazer alguma coisa para mostrar que ele é um convertido. Então eles estão tratando de pessoas, de contextos diferentes, de problemas diferentes. Tá? A Bíblia faz diferença entre obras da lei e obras da fé. O contexto, está em negrito aqui, o contexto é que vai decidir que tipo de obras o texto está falando. Obras da lei são o quê? Obras de obediência à lei. Ou seja, circuncisão, guarda no sábado, são obras da lei, que são usadas como meio de salvação que os judaizantes estavam pregando. É isso que Paulo está refutando. Ele está dizendo assim: não, o homem é justificado só pela fé, sem as obras da lei. Tá? E as obras da fé são o resultado da salvação em Cristo. Vendo o conteúdo da epístola de Tiago, é importante destacar que Tiago nunca escreve sobre obras da lei. Ele fala obras. A fé sem obras é morta. Já Paulo vai dizer: o homem não é justificado pelas obras da lei. Tem uma diferença. Tá? Então, é isso que eu digo para os irmãos. Às vezes, uma palavrinha muda todo o contexto, muda todo o significado da passagem. E a gente precisa observar isso daí. Tá? Então, Tiago, em nenhum momento ele está falando de obras da lei, mas somente sobre obras. E quando ele fala de obras, ele se refere às obras da fé. Tá? Paulo, por sua vez, denuncia as obras da lei como ato de justiça. Lembra-se que justificação, ele é um ato jurídico, que nos garante que diante de Deus nós estamos justificados. Tá? Então, para esses judaizantes, eles estão dizendo o seguinte: não, Paulo, só fé não adianta, precisa ter obras da lei. Paulo vai dizer que não,
que não precisa praticar mais nenhum rito da lei judaica. Tá? E olha que Paulo era fariseu, né? As obras não podem ser usadas como meio de salvação. Só há um meio de salvação, e é a cruz de Cristo. Só há um meio, a cruz de Cristo. Examinando as epístolas, chegamos à conclusão de que Paulo e Tiago falam de obras diferentes. Paulo condena as obras da lei e Tiago revela as obras da fé. Quando Tiago enfatiza as obras, ele está em harmonia com Paulo, porque nós aprendemos aqui na matéria passada sobre o que? O fruto do Espírito Santo. Lembra o fruto? Bondade, benignidade, mansidão, fé, paz, gozo. Então, quando os dois falam do mesmo tipo de obra, porque o que é o fruto? É a obra. Lembra que nós falamos? O fruto, o dom é Deus, é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. Tá? Então, o fruto, ele nada mais é do que a obra de fé que Tiago está falando aqui. Olha, você é salvo, então você precisa manifestar o fruto do Espírito. Qual é o fruto? Bondade. Outro fruto, benignidade. Outro fruto, fé. É a mesma coisa. Tá? Então, com relação a obras, a diferença é essa. Um está falando de obras da lei, outro está falando de obras da fé. E com relação à fé, porque duas palavrinhas são importantes nesses dois textos: fé e obras. Tá? Então, obras nós já vimos o que é. Agora vamos ver a fé, segundo Paulo e Tiago. Outra vez, os dois vão usar Abraão como exemplo. Tá? Os dois vão usar Abraão. Tiago, ele vai dizer o seguinte: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que Tiago está dizendo aqui? Que passagem que ele está usando de Abraão? Sacrifício de Isaac. Gênesis 22. Eles estão usando Abraão? Estão. Só que Tiago usa a passagem aonde Abraão, ele é intimado por Deus a sacrificar seu único filho. Filho da promessa, que ele esperou, né, vários anos. E o Abraão obedece. Viu aí o que é a obra? Ele obedece. Obra, qualquer um de nós, quando passamos por uma obra do governo, aí tem aquela placa bonita, né, dizendo o que vai ser ali, o prazo, quanto aquela obra custou, né, para enganar nós, né? Aí o que você espera ver numa obra? É seu dinheiro que está lá. O que você espera ver numa obra? Concluída. Não, é concluída, mas antes de ser concluída, você espera ver o quê? Você olha para ver o quê? Quem está lá? Quem está trabalhando? Os trabalhadores, né? Você espera ver numa obra. Obra é movimento, irmãos. Obra é ação. É isso que você espera ver numa obra. Você olha e fala: estão trabalhando, vão concluir isso daí. Obra é movimento, obra é ação, obra é ativo. Tá? Então, Tiago pode usar o exemplo de Abraão, porque Abraão não questionou Deus. Ele falou assim: é para fazer isso, Senhor? É. Então vamos. Pegou o jumentinho, pegou um servo dele, chamou Isaque, vamos lá para o monte sacrificar. Chegou lá, preparou o altar, prendeu o filho dele, Isaque. Quando ele estava levantando o punhal, apareceu um anjo e falou assim: ó, não faças tal coisa, porque agora Deus sabe que você teme a Ele. Então, fé justificada pelas obras. Não é? E como que isso se aplica a nós? Você está passando por uma dificuldade, sei lá, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar. Eu sou crente, eu vou orar e vou confiar em Deus, esperar em Deus a resposta, mas esperar e confiar mesmo. Tem muito pregador que gosta, não é que está errado, tá? É até uma maneira poética, né, de pregar. Se você coloca na mão de Deus, não tira,
Na verdade, tem muito cristão que pede para Deus fazer, mas ele vai lá e faz do jeito dele. Então não adianta nada você pedir para Deus. Se você colocou na mão de Deus, espere Ele fazer. A não ser que Ele manda você fazer. Mas espere Ele fazer. Então essa é a questão que Tiago está dizendo. O Abraão, ele foi justificado por obras e não só por fé. O Abraão não falou assim: Deus, eu vou lá, mas será que o Senhor pode, sei lá, mudar o seu plano? Será que eu vou precisar sacrificar meu único filho mesmo? Não, ele simplesmente obedeceu, fé. Ele acreditava que Deus iria fazer alguma coisa. Tanto é verdade que quando ele chega no pé do monte, ele fala para o servo dele que foi com ele: fica aqui, eu e meu filho adoraremos ao Senhor e retornaremos. Ele não fala assim: fica aqui, eu e meu filho vamos adorar e eu volto. Ele fala assim: nós voltaremos. É fé, mas ele foi lá e eu não tenho dúvidas nenhuma que se o anjo não aparece, ele desce o punhal no Isaac. E a própria fé também, com a resposta que ele deu para Isaac. Sim, o cordeiro, né? Então percebe, irmãos, o que é a questão da fé e obras. A fé precisa ser operante. É isso que o Tiago está dizendo. Você precisa mostrar que você é crente mesmo. A fé precisa ser operante, tá? E Paulo está dizendo aqui, ele vai usar Abraão também. Como está escrito: por pai de muitas nações se constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e Sara também de idade avançada, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi-lhe também imputado para a justiça. Que passagem que é essa? Olhando aqui por cima aqui. Gênesis 15. É anterior a essa, né? Gênesis 15, quando apareceu lá o anjo lá e falou para Abraão: daqui um ano, Abraão com 99, né? Para 100, né? Falou assim: daqui um ano, sua mulher Sara vai ter um filho. A Sara estava ouvindo, né? A Bíblia diz que a Sara estava ouvindo. E ela duvidou, né? Ela riu, né? Então quer dizer que veja que Abraão creu. Ele precisou fazer alguma coisa diferente daqui? Aqui ele precisou, não precisou? Aqui não. Aqui ele confiou na promessa. Tenho 100 anos. Se o senhor está falando, eu acredito. Percebe? Então, aqui eles estão falando de fé diferente também. Aqui ele está falando da fé operante. Aqui ele está falando da fé simplesmente de você crer. Então, assim, Deus prometeu? É de Deus a promessa? Então eu acredito, eu creio. Tá? Essa é a diferença de Tiago e Paulo. A diferença assim, né? Os textos não se contradizem, tá? Então, para Tiago, fé só é fé quando entra em ação, porque ele está falando para um povo que precisa mostrar isso. Ele está falando assim: se vocês são mesmo convertidos, mostra isso. Quero ver essa fé operante de vocês aí. Uma fé sem ação, ela é abstrata. A pessoa fala. Existem vários tipos de fé, né? Você tem a fé natural, você tem a fé como dom, você tem a fé como fruto, e você tem a fé salvífica. Fé natural é o que eu falei para os irmãos que podem ir lá fora e perguntar assim: você quer ir para o céu? Vou para o céu. Você acredita em Deus? Acredito. É a fé natural. A pessoa acredita, mas não tem convicção de nada. Tiago está dizendo que esta fé, sem a ação, ela é abstrata. Eu quero ver o camarada falar lá fora assim: eu acredito em Deus e vou mostrar que eu acredito em Deus. Eu vou mudar a minha vida, vou me converter, vou agora seguir a Deus. É esta fé operante que Tiago está dizendo. Tá? Esta fé não pode salvar. Essa não é a fé salvífica. Esta fé não salva. Por quê?
Se os irmãos lerem o capítulo 2, principalmente o versículo 17, 18, 19, Tiago vai dizer que até os demônios têm fé. Até os demônios têm fé. Que raios Tiago coloca o demônio nessa história? Por que ele pega o exemplo dos demônios? Quem são os demônios? Os anjos decaídos. Os anjos decaídos. Satanás só tem um. Os demônios são um terço dos anjos que caíram. Quantos são? Não sei. Tá? Eles são os demônios. Tá? Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem. Mas por que aqui eles são chamados de demônios? Por que eles chegaram a essa categoria de demônios? Porque caíram, por quê? Desobedeceram. Fé operante. Não adianta nada eu falar e não obedecer. Então Tiago pode dizer, os demônios também. Eles falam. Quando Jesus teve um encontro com aquele endemoniado lá em Gadara, ele não perguntou só, o que temos nós contigo, ó filho de Davi? Ele sabia quem era Cristo. Só que ele era um demônio. Ele estava naquele homem lá porque ele era desviado, né? Vocês entenderam? Por que Tiago usa demônio aqui? Justamente para confirmar o seu ponto de vista. Os demônios também creem. Só que eles são demônios hoje porque num tempo distante eles desobedeceram a Deus. Não obedeceram. Fé inoperante. Fé inoperante. Fala, irmão Beto, o senhor levantou a mão. Uma pergunta. Eu sou nascido e criado no Evangelho, irmão, e eu ouvi muitos pregadores falar que Abraão falhou quando Eva duvidou, ou Sara duvidou e mandou ele se deitar com Agar. Isso. Que Abraão falhou? Eu ouvi muitos pregadores falar que é o pai da fé, mas falhou na fé. Ouvi muito isso. Sabe por quê? Ele falou mesmo, né? Porque ele não confiou em Deus, né? Sabe qual é o segredo da Bíblia? O segredo da Bíblia, e talvez o maior tesouro dela, é que ela mostra para nós, e ela talvez seja o único livro religioso que faça isso. Ela mostra para nós que homens e mulheres da Bíblia, servos e servas de Deus, são falhos como qualquer um de nós. É humano, né? É isso que a Bíblia mostra. Ela mostra um homem segundo o coração de Deus, arquitetando um plano para matar o esposo da sua amante, Davi. Ela mostra isso. E isso traz para nós o quê? Quando lá em outubro, lembra que eu falei que nós vamos assistir o filme do Lutero? Vocês vão ver que o grande problema de Lutero era justamente esse. Ele falava assim, ele pensava na sua mente, não, Deus é um Deus que tem que punir, porque Deus é um Deus justo. Ele colocava um peso sobre ele que a Bíblia não mostra isso. A Bíblia já mostra muito claro a nossa situação. Lá em Apocalipse vai dizer, né? Nós somos cego, nu, miserável. A Bíblia já fala isso de nós. É assim que Deus vê nós. Então, eu querer ser super crente hoje em dia é besteira. Eu achar que, não, eu sou professor de teologia, eu não falho, eu não erro. É besteira. Sendo que a Bíblia mostra, homens de Deus falharam, mulheres de Deus falharam, homens de Deus erraram. Esse é o grande, é a grande, como que eu vou dizer, arma que nós temos. É a arma que nós temos, dizer assim, poxa, isso não estou dizendo que isso abre a possibilidade para nós falhar. Se o Davi cometeu adultério, eu vou fazer também. Não. Tá? O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia mostra que esses gigantes na fé falharam, erraram, porque eram homens, eram seres humanos normais, e que são, muitas das vezes, falhos. Quantas vezes nós erramos? E falha essa que teve grandes consequências. Sim, porque Deus, ele chega e fala assim, aquilo que você plantar, você vai colher.
Não tem jeito. Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não. Só que ele colheu o fruto do pecado com Betseba. A família dele, depois disso, desandou. Pode ver. Antes de Davi pecar com Betseba, eu vou falar bastante sobre isso na próxima matéria. Quando eu for a doutrina do pecado, eu vou usar muito esse exemplo de Davi quando ele pecou com Betseba. Mas podem reparar, antes disso, Davi é top. Top. Depois disso aí a família desandou, o irmão matou o irmão estuprou a irmã, ele perdeu o trono, consequência disso, dos seus atos. E isso é muito importante também. A gente entende o seguinte: bom, eu sou falho, eu erro, mas se eu fizer algo, eu vou colher aquilo. Não tem jeito. É a lei da semeadura, né? Exatamente. Fala, irmão Gleice. Professor, é interessante que nesse texto de Tiago é algo até para a gente, no momento de uma evangelização, tá passando, né, para a pessoa a respeito da obediência, né? O segredo todo está na obediência. Na obediência. É aquilo você procurar estar sempre obedecendo, sempre temor. Eu não quero adiantar o nosso tema na nossa próxima aula, que vai falar sobre pecado, mas aproveitando o gancho, vejam só, o pecado é o nosso grande inimigo, não é? O pecado é o nosso grande inimigo. Enquanto estivermos aqui, o nosso inimigo é o pecado. O pecado entrou no mundo, não foi pelo adultério, não foi pelo assassinato, não foi por nenhum outro crime. O pecado entrou no mundo pela desobediência. Sabe aquele negócio que eu falo assim? Não, é um pecadinho. O pecado não entrou no gênero humano por causa do adultério, por causa do assassinato, do homicídio. Entrou por causa da desobediência. Tá? Para terminar aqui, nós tem café, meu Marcos? Paulo defende fé como instrumento para receber a salvação em Cristo. Ele está falando da fé com confiança em Cristo. Por isso que ele usa Gênesis 15. Tá? Esta é a razão porque os dois, Paulo e Tiago, podem usar o mesmo Abraão para provar seus pontos de vista. Paulo mostra como o ato de Abraão, um ato de completa confiança e fé em Deus, é um exemplo para cada judeu e gentil. Ele está falando com o judeu e gentil. Ele está dizendo, o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Olha o que o Abraão fez. E não é por um acaso que Paulo não pega o exemplo, por exemplo, de nenhum apóstolo. Ele pega o exemplo de Abraão, que é o pai dos judeus. É o pai da nação judaica. Então ele pega logo o exemplo, ele vai logo na veia. Paulo fala assim, ok, vou pegar o maior exemplo para você.